Apresentar. E olha só, a proposta da aula de hoje é a gente falar sobre growth, sobre crescimento. E, peraí, deixa eu ver se essa é a janela certa. Muito bem. E, né, o que vai acontecer aqui? Deixa eu colocar para apresentar. A gente vai fazer uma conversa, pessoal. A ideia é que isso daqui seja uma conversa, tá? Então, deixa eu puxar vocês aqui, picture in picture, e aí começamos. Beleza, assim eu consigo ver um pouquinho vocês. Solta o pin disso aqui e vamos lá. Muito bom, galera. A ideia é que a gente faça uma conversa, tá? Quem aqui, vamos aproveitar que tem pouca gente na sala hoje, então, e me contem assim, num tweet, se vocês quiserem compartilhar, né? Quem quiser, mas acho que ajuda. Se quiserem escrever no chat, podem escrever no chat, não tem problema nenhum. Mas me falem aí, vocês estão fazendo uma transição agora, já trabalham com produto, estão chegando, querendo conhecer, não sabem nada. Me contem um pouquinho, porque isso ajuda muito também a direcionar um pouco como vai ser essa nossa conversa sobre crescimento. Pode ser? Quem topa falar aí? Pode falar, Juliana. Oi, Paulo, boa noite. Eu estou Boa em noite. transição agora de carreira também, querendo entrar na área de produto. Na realidade, eu atuava em uma função que eu acabei fazendo coisas de produto e eu só fui descobrindo depois, e aí eu gostei muito, então eu estou querendo agora realmente entrar nessa área mesmo. Legal. O que você estava fazendo antes? Eu era gerente de inteligência de mercado, Legal. Em agência ou em startup mesmo já? numa fintech. Boa. Quer compartilhar qual? Não. Ah, não sei. É que eu saí dela. Não, tudo bem. Bom, não precisa contar se você não quiser, não tem problema nenhum. Boa, obrigado. Quem mais está na fila aí? Eu tô vendo vocês pequenininho aqui, não consigo ver quem é quem. Pode falar, abre o mic, quem tiver Gabriela, primeiro aí fala. sou eu. Boa. Eu trabalho com marketing de produto no Banco Inter e Legal. aí eu tenho contato, né, com a área de negócios de produto e apesar de eu não querer migrar para essa área, eu quero aprender um pouco mais, entender um pouco mais, então estou emergindo assim nessa área. Legal. Excelente. Muito obrigado, Gabriela. Quem mais? Hanna tá com a mão levantada aí. Fala aí. Diga. Então, eu sou desenvolvedora de software numa startup e às vezes quando tem, né, essa questão de acumular alguns cargos, o meu chefe me ofereceu aí para eu ser PO do nosso produto de loyalty. E então eu tô fazendo o curso de PO aqui, mas eu vi essa masterclass e gostei bastante do tema, me interessei bastante. Legal. Muito bom. Obrigado. Quem mais? Quem mais quer compartilhar? Quem é que tá na fila aí? Luciana, pode falar. Oi, boa noite. Boa Eu noite. sou jornalista de formação, mas no começo do ano passado comecei a fazer transição de carreira para produtos digitais. E aí acabei conseguindo participar de projetos. Estou participando de um agora como agilista. Acho muito legal, estudei bastante sobre isso, mas também eu tenho muita curiosidade sobre gerenciamento assim de produto. PO, eu acho que é uma posição que me chama muita atenção. Comecei a fazer o curso também na Wari, de PO, Legal. e aí estou bem interessada, assim, no assunto. Pô, que legal. Obrigado. Muito bom, pessoal. Muito obrigado. Gabriela, quer compartilhar mais alguma coisa ou deixou a mão levantada aí? Posso abaixar? Boa. Valeu. Legal, pessoal. Então, bem-vindos, né? E a ideia aqui é que a gente consiga conversar um pouco, tá? Então, eu não vou ficar lendo toda a apresentação aqui, né? A ideia é que seja uma conversa mesmo. Então, fiquem super à vontade para levantar a mão, abrir o microfone, perguntar as coisas, tá bom? É para que a gente tenha um fluxo legal, uma conversa bem fluida mesmo, tá bom? Então, bora lá, né? A gente vai falar sobre crescimento, né? Então, peraí, como é que eu passo isso aqui? Pronto, aqui, né? Isso sou eu. Eu sou o Paulo Celos. Hoje eu atuo como head de produto na Conta Simples. Eu já estou aqui há 2 anos e meio, mais ou menos. Mas já estou trabalhando com produto há muitos anos no mercado, né? Então graças a Deus, tive muitas oportunidades muito legais. Já empreendi no passado e tive a oportunidade de trabalhar, pô, em startups muito maneiras, né? Passei pelo Doutor Consulta, pelo Nubank, trabalhei no Rappi. Então, já estou em fintech há alguns anos já, né? Só em fintech eu acho que já tem uns 7 anos mais ou menos, né? Então eu gosto bastante desse mundo de fintech.
E eu pude ver muita coisa, né? Então eu gosto bastante de estar perto da comunidade, já ajudei a comunidade, ajudei a construir a comunidade lá atrás. Então eu gosto muito, eu gosto de estar aqui, gosto de dar as aulas, e gosto de conversar com a galera e ajudar o pessoal a entrar, porque é um mercado bastante competitivo, né? E é uma disciplina bastante complexa também, né? Eu acho que como todas, né? Todas as carreiras têm sua complexidade, mas essa é mais confusa um pouco, porque ela não tem um caminho muito claro, né? E eu acho que quando a gente falar aqui de crescimento, isso vai ficar bem evidente, né? E por que a gente vai falar de crescimento, né? Por que crescimento é importante, né? Olha, vocês estão fazendo transição agora, eu recomendo muito, né, que vocês pesquisem um cara chamado Paul Graham, né? E esse cara, né? Esse cara é uma grande figura no mundo da tecnologia. Esse cara foi o cara que criou, né, o Y Combinator, que é muito famosa, né? A Y Combinator é talvez a mais relevante aceleradora de startups, né, ou incubadora, como a gente quiser chamar, de startups aí do mundo, né? Fica lá no Vale do Silício. E, pô, todas as grandes startups, as gringas, né, que a gente conhece, a gente vai falar até de algumas delas aqui, a gente vai comentar do Dropbox, Airbnb, né, passaram pela Y Combinator, né? E o Paul Graham é esse grande cara de tecnologia, startups, uma grande referência, né? E por que a gente está falando dele, né? O Paul Graham tem um texto que chama, eu não me lembro se o texto chama The Full Dead ou acho que chama The Full Dead, né? E o que significa The Full Dead, né? Ou ele tem outro texto muito legal, né? Que ele fala que startup é igual a crescimento, né? Por que isso, né? Por que essas duas coisas são super importantes, né? A gente pode ver, pô, porque a gente tem escrito aqui, né? Motivação para crescer, competitividade, né? Inovação, resultado, tudo isso é verdadeiro. Mas por que é super importante a gente entender que uma startup precisa crescer? Porque uma startup nada mais é do que uma empresa que está começando. Mas quando a gente está falando de empresas de tecnologia, qual que é a diferença de empresas de tecnologia, né? De uma empresa de um mercado mais tradicional? Se a gente pensar numa Coca-Cola, por exemplo, né? O que a Coca-Cola precisa fazer para crescer, né? Ela precisa produzir mais, né? Produzir mais significa o quê? Mais custo, talvez mais fábricas, tem a distribuição, né? Tem a logística no mercado global. Imagina quantas fábricas a Coca-Cola tem pelo mundo, né? Deve ser, sei lá, centenas, talvez milhares de fábricas pelo mundo. Né? E qual o custo desse negócio, né? A Coca-Cola não existe, vamos inventar aqui, né? Vamos supor que a Coca-Cola não existe na Dinamarca, sei lá, né? Porque a Dinamarca, sei lá, tô inventando qualquer coisa, né? E aí, pô, a Coca-Cola então precisa, sei lá, melhorar a logística na Alemanha, né? Ou construir uma fábrica ali perto, sei lá. Então tudo isso é muito caro, né? Então o crescimento de uma empresa tradicional, né, requer um investimento que acompanhe o seu crescimento, né? E qual que é a diferença da tecnologia, né? Bom, pensem, acho que um bom exemplo aqui para a gente falar de crescimento é o Nubank, né? O Nubank é um exemplo muito interessante disso, né? Por que o Nubank conseguiu crescer tanto frente aos grandes bancos brasileiros, né? E de fato criar uma concorrência muito relevante no mercado, né? E um produto muito relevante no mercado. Porque enquanto os bancos tradicionais cresceram com centenas de milhares de agências bancárias ao longo de centenas de anos aqui no Brasil, né, pelo Brasil todo, o Nubank cresceu através da tecnologia. Então, qual que é a diferença de você adquirir um cliente novo no Amapá ou em São Paulo? Nenhuma, porque a tecnologia ajuda, né, as empresas de tecnologia a escalarem, crescerem com um custo infinitamente menor. Então, o grande lance do crescimento é que você precisa ter uma escala considerável para você ter um ganho assimétrico. Né? É isso que uma empresa de tecnologia precisa ter. Né? A empresa de tecnologia precisa ter um ganho assimétrico exponencial. Né? Então, parece um grande palavrão, né? Mas no fundo o que a gente está falando é isso. Né? A empresa cresce tanto, o seu custo de crescimento não é tão grande quanto numa empresa tradicional e ela alcança mercados muito maiores. E por que ela precisa ficar tão grande assim? Porque ela precisa de dinheiro também, né? Então, o resultado disso, as margens, né, do negócio, precisam acompanhar, né, o crescimento. Então, você consegue crescer com um custo menor e ganhar mais dinheiro. Então, normalmente, a escala faz diferença, porque muitas vezes no mundo da tecnologia você vai ter modelos de negócio que cobram menos em algumas coisas, né? Então,
próprio Nubank, né? Como é que o Nubank fazia dinheiro sem cobrar nenhuma taxa, sem nada disso, né? Bom, o modelo de negócio do cartão de crédito, né, as bandeiras pagam uma porcentagem, né, 1%, mais ou menos, a cada transação para o emissor do cartão, né? Então, enquanto um grande banco ganha com vários produtos financeiros, várias taxas e etc., né, e entuba no cliente um monte de coisa, o Nubank falou, eu não vou entubar no cliente nada, eu só vou ganhar se vocês transacionarem. E vocês só vão transacionar se o meu produto for bom. Então, é um crescimento pautado na qualidade do produto. Só que é um crescimento mais barato também. A gente vai falar bastante, acho que, do Nubank aqui, porque tem vários exemplos interessantes para a gente falar quando a gente fala de crescimento, né? Então, é por isso que é importante uma empresa de tecnologia crescer, né? O crescimento é fundamental. Não existe uma startup sem crescimento. E é isso que é super importante. Por isso que a gente falar de growth aqui é fundamental, né? E precisa ser sustentável, de fato. A gente está saindo agora, né, do inverno das startups, né? Eu acho que quem está fazendo a transição aí deve estar acompanhando um pouco mais, mas ao longo dos quase 3 últimos anos, a gente viu o mercado de tecnologia sofrer muito, né? Por quê? Eu não vou me estender tanto nisso, né, mas correções do mercado global, né, por assim dizer, mas é normal a gente ter ciclos, né, do mercado. E a gente vê isso, né, alta dos juros, baixa dos juros, problemas macroeconômicos, etc, etc. O que aconteceu foi que a gente passou muitos anos de muita riqueza no mercado, muito dinheiro investido nas startups, dinheiro fácil, por assim dizer, né? Então tinha muita bonança. Então você via muitas startups crescendo, fundos de capital de risco, né, rodadas para todo lado. Quem acompanha o mercado de startup via fulano captou 200 milhões de dólares, rodadas astronômicas, muito dinheiro barato, muito dinheiro fácil. E muita gente cresceu de forma não sustentável, né? Cresceu escalando margens negativas, né? Então, parte desse crescimento aqui, né, o que a gente está falando de crescimento aqui precisa ser sustentável. Então, não adianta eu crescer sem ganhar dinheiro. Então, agora, todo mundo falando, não, porque agora os fundos de investimento vão olhar para as startups e a startup precisa estar com cash flow positivo, né, o EBITDA positivo, etc., né? E essa conversa é mais profunda do que isso, tá? E a gente vai só passar aqui pela tangente, mas no fundo, você precisa entender que o seu modelo de negócio vai ser sustentável ao longo do tempo. Não tem problema você reinvestir o dinheiro, né, e operar como no negativo. O problema não é esse. O problema de você não ter um crescimento sustentável é você não saber se o seu modelo de negócio vai dar certo. E que foi o que aconteceu com muitas startups, né? E os tempos de bonança faziam com que o dinheiro entrasse e fluísse livremente, né? Então, isso era um problema. As startups que cresceram com margem negativa ou que não sabiam se o seu modelo de negócio ia funcionar, a gente viu, né, muitos layoffs, startups fechando, infelizmente, mas agora voltou-se uma maturidade que já se teve anteriormente no passado, quando o dinheiro era um pouco mais escasso. Então a gente vê esses ciclos, é natural que seja assim, né? E aí, quando a gente vai falando, mas o que é então esse growth hacking, né? Eu particularmente detesto o termo growth hacking, né? Eu acho que é péssimo. Por que eu acho que é péssimo, né? Porque não dá para você hackear o crescimento, e o crescimento é uma parte fundamental do nosso trabalho como pessoas de produto. Ele é fundamental. Por quê? Porque o nosso trabalho como pessoas de produto é gerar valor para o cliente, né, resolver um problema fundamental para o cliente e gerar valor para o negócio. Esse é o nosso trabalho. E a gente só vai fazer isso, de fato, né, a gente só vai conseguir fazer a empresa crescer de fato se a gente fizer o nosso trabalho bem. Se eu conseguir gerar valor para o cliente, para muitos clientes, né, para uma escala grande de clientes, o meu negócio cresce. Então, falar de growth hacking, né, é complexo, foi um termo que foi muito adotado no mercado ao longo dos últimos anos e que foi cunhado, né, pelo Chanelis, né, se não me engano foi ele, né, e assim, eu acho que parte da intenção aqui do Chanelis era de fato conseguir criar um termo que as pessoas usassem e tudo mais, né, mas o crescimento sempre foi fundamental e sempre será, né? E a gente vai ver como que isso muda, ou como que a gente, como pessoas de produto, consegue alavancar isso, ou incorporar essa mentalidade que é fundamental para o nosso trabalho e de fato para o crescimento da startup, né? Então, do que a gente está falando aqui, né? A gente está falando que a gente precisa, ou todo mundo quer. Vocês veem o meu mouse aqui no compartilhamento de tela ou não? Não sei se vocês conseguem ver o meu mouse.
Bom, me avisem aí, podem mandar no chat, eu abro o mic. Ah, boa, obrigado. Então, a gente vê aqui, né, Product Market Fit, né? Todo mundo quer Product Market Fit. O que é isso, né? A gente vai falar daqui a pouquinho mais profundamente o que é. Ah, eu acho que eu tenho... Não tenho. Eu nunca usei essa ferramenta e eu queria ver se eu tenho um pointer aqui. Tudo bem, vocês veem, meu mouse funciona. A gente vai falar sobre o que é de fato o Product Market Fit, né? Mas quais são os pilares aqui do crescimento, né? O pilar de verdade mesmo é experimentação contínua. Para que a gente consiga atingir Product Market Fit. E foco em aquisição e retenção. Foco em aquisição vem primeiro, retenção vem depois. Tudo isso depende do momento que você vive na sua startup. Uma startup que está começando agora, ela não vai se preocupar em reter clientes. Por quê? Porque ela não tem clientes. Então, eu vou me preocupar em adquirir clientes. Se você já começou a adquirir clientes num ritmo muito bom, você começa a se preocupar em reter esses clientes, né? Então, e também depende do seu modelo de negócio, né? Mas é claro que retenção é super importante para todo mundo. Independente do seu modelo de negócio, a retenção é fundamental. Não adianta nada você conseguir adquirir um monte de clientes e todos eles vão embora, ou eles não voltam para fazer uma nova compra. Imaginem como retenção é um problema complexo para e-commerce, ainda mais hoje em dia, né? Então, o que significa retenção para um e-commerce? Como os e-commerces trabalham o seu crescimento baseados em retenção, né? Então, pensem aqui um exemplo como Amazon e Mercado Livre. Amazon tentando entrar no mercado brasileiro já tem alguns anos, e o Mercado Livre esmagando a Amazon aqui no Brasil, né? O que eu acho muito, muito interessante. E o Mercado Livre tem melhorado muito, em todos os sentidos, né? Na sua experiência, nas suas ofertas, na segurança, na logística, same-day delivery e tudo mais. O que o Mercado Livre tem hoje? Meli Plus, ou Meli Mais, sei lá. O que a Amazon já tem faz anos? Amazon Prime. O que é isso, né? É uma forma de você reter mais aqueles clientes. Por quê? Porque se eu assino Amazon Prime, qual é a chance de eu tentar comprar na Americanas? Pequena, né? Ou potencialmente menor. Por quê? Porque eu já pago uma assinatura da Amazon, eu já tenho uns benefícios aqui, né? Eles vão colocar um monte de coisa de benefício, acesso a outras coisas, Prime Video, etc. Mas também tem frete grátis, frete mais rápido e assim por diante, né? Então, a retenção para um e-commerce no mercado extremamente competitivo começa a tomar outras formas, né? Que também são alavancas de crescimento. E também são outras fontes de receita. Ah, pô, mas eu pago R$12,90 na Amazon, eu pago, sei lá, R$29,90 no Mercado Livre, né? Quantos clientes será que assinam R$29,90 o Meli Plus? Né? Sei lá, vamos fazer uma conta básica aqui, né? Quantos clientes será que tem no Mercado Livre, né? Será que são 1.000 clientes? Acho que mais, né? Muita gente compra. Imaginem se forem 100 mil clientes pagantes, né? Quanto que gera de receita R$29,90 vezes 100 mil, né? Parece uma besteirinha, né? Mas são praticamente 3 milhões de reais por mês de receita limpa aqui, com uma margem altíssima para o Mercado Livre, né? Então, o modelo de negócio também evolui baseado no crescimento. Então, isso é super importante, né? As empresas precisam amadurecer e essa experimentação contínua, esse trabalho contínuo vai fazer isso, né? Como é que eu vou passar aqui agora? Se ele está selecionado no texto. Pronto, vamos lá. E o que é o Product Market Fit, né? Por que a gente estava falando que todo mundo quer encontrar Product Market Fit, né? Product Market Fit é um termo muito, muito usado no mundo de startups, no mundo de tecnologia, e ele também é muito mal compreendido no meu ponto de vista, né? Por quê? Porque a gente passou por esse cenário de mercado, né, onde o dinheiro vinha muito fácil, e agora não vem tão fácil assim, e isso faz com que as pessoas achem, né, ou queiram falar que elas têm Product Market Fit e etc, né? Product Market Fit nada mais é do que, ou o que o próprio nome diz, né, é essa combinação do seu produto com o mercado. Mas como que a gente sabe que a gente tem isso, né, que tem esse bom encaixe? E a melhor definição, ou a definição que eu mais gosto de Product Market Fit é essa, né, é um crescimento orgânico exponencial. No fundo, você tem pessoas que querem o seu produto de maneira desesperada, né, elas querem muito, né? E um ótimo exemplo é o nosso
finado Twitter, né, hoje X, não sei se vocês acompanharam lá atrás, quando ele foi lançado, quando o Twitter começou, mas o Twitter caía toda hora, né, então aparecia aquela imagem da baleia sendo segurada pelos passarinhos e cordinhas, né, e mesmo as pessoas continuavam voltando e usando, e tá aí até hoje, né, mesmo depois do Elon Musk comprar, polêmicas e etc., todo mundo continua, um monte de gente continua usando. Então isso é Product Market Fit, as pessoas usam, mesmo seu produto sendo péssimo, sendo ruim, caía toda hora e etc. Né? Por quê? Porque você está oferecendo um valor, né, uma solução de um problema que as pessoas estavam desesperadas para resolver e não tinha nada parecido antes. Né? Ou o que tinha era muito pior do que o que você está fazendo. Ou como o Facebook, né, por exemplo. O Facebook, quando começou, já existiam outras redes sociais. Mas por que o Facebook conseguiu crescer até hoje, né, como tal, como cresceu, né, hoje é Meta, dono de um monte de coisa e etc, né, porque ele fez algo que era 100 vezes melhor do que já existia antes no mercado. Ou mesmo o Google, né, o Google quando começou já tinha outros buscadores, quem é um pouco mais velho aqui vai lembrar, né, década de 90, ali 94, 96, Alta Vista, KD, AOL, né, todas essas já existiam aqui no mercado brasileiro, internet de escada e tudo mais, e quando o Google começou, mais ou menos nessa época, o Google dominou o mercado muito rapidamente. Por quê? Porque era um modelo inovador e era 100 vezes melhor do que o que já existia. Então, o Product Market Fit é isso, né? É você conseguir conquistar o mercado de forma orgânica e exponencial. E por que isso é tão importante, né? Porque a gente está falando de crescimento, né? E se eu tenho que pagar para crescer, isso não é orgânico. E isso é caro. No mundo de hoje, né, a gente vê que o crescimento pago é cada vez mais caro e menos sustentável. Se eu tenho que pagar mídia para o Facebook, mídia para o Google e etc., o que é uma forma também da gente crescer, né, mídia paga, a minha margem é menor, né, e cada vez mais a competição é maior nesse mundo. Então a gente precisa encontrar outras formas de crescer, e isso é muito, muito difícil. Mas aí você pode falar, pô, mas eu posso pagar e isso vai me ajudar a crescer, ou eu preciso, como é que eu vou saber se meu produto de fato é bom e etc. E é justamente esse o ponto, né? Antigamente, né, você tinha uma visão de que, pô, muita gente ainda acredita nisso, né, e eu acho que eu não tenho uma resposta mágica para isso também, mas existe uma tese de que, pô, se o produto é bom, as pessoas vão querer. Só que isso é complexo, né, porque a gente já viu várias boas empresas, muito bons produtos, morrerem pelo meio do caminho, né, e eram bons produtos de fato, então não é só você ter um excelente produto, né, ou o que caracteriza de fato um excelente produto, e é por isso que a gente precisa conversar com os nossos clientes, né, entender profundamente o problema deles, né, e trabalhar continuamente, né, para melhorar esse produto de fato, né. Então o Product Market Fit, né, testar e experimentar, por isso que a gente falou antes que a experimentação é o coração do crescimento, mas o Product Market Fit, muitas vezes, na maior parte das vezes, ele é construído, né? Ele não é um passe de mágica, né? Não é isso, né? Eu fiz um negocinho aqui e de repente, bum, todo mundo quer. Recentemente, aí tem, sei lá, 1 ano mais ou menos, quase 2 anos, sei lá, o Figma, a gente vê isso toda hora, né? O Figma foi comprado pela Adobe, né? Uma ferramenta de design online, interativo e tal. E foi comprado, sei lá, 8, 10 bilhões de dólares. Por aí. E aí todo mundo falando, nossa, o sucesso do dia para a noite aqui, da noite para o dia, do Figma e etc. Bom, não é isso, né? O Figma passou 10 anos, né? O Figma já existia há 10 anos, todo mundo trabalhando e tudo mais, e conseguiu fazer, e conseguiu essa saída aí, né? Essa compra da Adobe, que inclusive eu acho que até miou, já deu para trás aí a história toda, recentemente saiu alguma matéria falando disso. Mas por que eu tô falando tudo isso, né? Porque a gente vê no mercado, e vocês agora entrando no mundo de tecnologia ou fazendo essa transição, vocês vão começar a acompanhar mais o mercado, né? E a gente vê muitas notícias, né? Pô, fulano comprou ciclano. Nossa, que maneira, né? Tantos milhões de reais ou dólares e etc, né? E isso não significa muita coisa. Então não se iludam. Muitas empresas, ou a maior parte das empresas, nunca vai encontrar de verdade Product Market Fit. E tudo bem, não tem problema, isso não significa que você fracassou, né? Significa que você pode crescer, talvez você não tenha uma margem tão boa, talvez você comece a ficar estagnado em um determinado momento, porque você não encontra mais mercado. No fundo talvez aquele problema que você estivesse tentando resolver,
não fosse tão escalável assim, né? Talvez não fosse para tanta gente, não fosse um mercado tão grande. E aí uma saída é a venda. Só que ninguém comenta quando fala da venda, né? Ninguém fala sobre isso, né? Todo mundo só fala que vendeu, pelo valor e etc. E a maior parte dessas vendas, na verdade, são empresas que talvez nem tivessem tão grandes assim. E provavelmente não era o caso do Figma, né? Mas eu conheço várias, né? Já trabalhei em algumas que passaram por esse cenário, inclusive. E faz parte, né? Faz parte. E só de falar nisso, eu pensei aqui várias que eu já vi bem de perto isso acontecer. E por todos os motivos, né? Desde que, pô, às vezes estava à frente do seu tempo, ou às vezes, pô, não conseguiu fazer o produto que queria de verdade e não conseguiu crescer, e aí foi comprada. Outra estava quebrando e foi comprada porque queriam comprar as pessoas, né? É um acqui-hiring, compraram as pessoas, o time, um pouquinho da tecnologia para fazer outra coisa. Então, acontece de tudo. Mas o que a gente vê no mercado é, não, tal empresa vendi, muita gente se vangloria um pouco disso, né? Vendi para uma grande Big Tech aqui, e etc. Né? Então, mas cuidado, né? Product Market Fit é uma coisa muito, muito importante. E ela é construída. Ela é construída através do crescimento e da experimentação. E aqui é o nosso grande foco, né? Experimentar é a coisa mais legal do nosso trabalho como pessoas de produto. Ao mesmo tempo, também é uma das coisas mais difíceis. Por quê? Porque não tem uma fórmula mágica, de fato, né? Mas que tipo de experimento que eu posso fazer para entender se o que eu estou pensando aqui gera valor para o cliente? Sei lá, vamos inventar alguma coisa. E é aqui que é a parte mais legal mesmo do trabalho, porque é onde a gente trabalha de maneira mais colaborativa, traz mais pessoas do nosso time, desenvolvedores, designers, galera de dados, todo mundo, né? Precisa participar para que a gente consiga encontrar e construir o produto certo para os nossos clientes. E tem várias formas da gente experimentar, vários tipos de testes diferentes, né? Então, um mecanismo aqui, né, um tipo de ferramenta que a gente pode usar nos nossos testes é o teste AB. Então, se eu quero construir uma coisa muito inovadora, dificilmente você vai fazer um teste AB, né? Ou se você está no começo do seu produto, no começo de uma startup, dificilmente você vai fazer o teste AB. Por quê? Porque o teste AB é um exercício de comparação. Então, eu já tenho um produto. Né? Eu estou lá no meu e-commerce, trabalho no Mercado Livre, que a gente estava falando, né? E eu quero comparar aqui, eu estou vendo que uma determinada etapa aqui do meu carrinho está convertendo menos, ou da abertura de conta aqui, né? Do sign-up do Mercado Livre está convertendo menos. Então, o que eu quero fazer, né? Eu estou vendo que tem uma quebra aqui, a gente vai falar um pouquinho de funil daqui a pouco, né? Mas tem uma quebra aqui, né? Entram 100 clientes aqui nessa etapa e só 50 chega na próxima etapa. Por que será isso, né? Então tem várias ferramentas que a gente pode usar para criar boas hipóteses do porquê isso acontece. E um tipo de teste AB muito comum é dentro desse momento de jornada. E o que a gente vai fazer, né? Eu vou deixar a primeira, uma versão ali de controle, que é a que já existe, e eu vou experimentar para uma outra parte da minha base ali de clientes, dos clientes que estão chegando, uma versão diferente. E eu vou comparar a performance dessas duas versões. Então isso é um tipo de teste AB. E a gente pode fazer isso para infinitas coisas, né? Mas é uma forma da gente comparar os nossos experimentos, e é muito importante. Só que tem outras formas que a gente vai experimentar, né? E talvez a gente fale um pouquinho mais aqui para frente, a gente não vai entrar muito em profundidade nisso, mas o ponto principal aqui da experimentação é que a gente precisa ter, de fato, feedback muito rápido. Né? Se eu quero criar uma coisa nova, porque eu acho que vai ajudar o meu cliente, eu preciso, de alguma forma, colocar uma versão para esse cliente começar a usar, para eu entender se isso de fato ajuda ele ou não. Um problema muito grande que a gente vê, né, e muito comum, é que a gente estava falando um pouquinho agora, né, que a gente precisa conversar com os clientes, entender as dores dos clientes e tudo mais. E o que acontece, né? Os clientes, ou potenciais clientes, costumam falar das suas dores como se fossem soluções. Sabe o que eu preciso? Eu preciso de um botão aqui que faz isso. Na verdade, eu preciso que essa tela seja de outro jeito. Eu preciso, na verdade, fazer outra coisa aqui. Então, eles falam das soluções, eles não falam como se fossem soluções, eles não falam do problema que eles têm. O problema que eu tenho é que na minha jornada de trabalho o que eu preciso realizar, de fato, eu preciso desse tipo de dado, num formato específico, porque eu vou mandar não sei o quê, ou eu pego isso e eu levo para outro lugar, o meu problema aqui é que demora muito.
meu problema é que eu não entendo isso daqui, essa proposta que você estava colocando, então, para realizar meu trabalho. Então, a gente precisa explorar qual que é o problema verdadeiro. E experimentar de forma criativa é tentar chegar mais rápido no cerne do problema e na geração de valor. Então, esse é o grande lance da nossa experimentação, né? E uma consequência muito positiva é que a gente precisa aprender a tomar risco. Então, quanto mais a gente experimentar, a tendência é que a gente aprenda a tomar decisões melhores. A gente melhora a qualidade da nossa tomada de decisão. Por quê? Porque a maior parte dos nossos experimentos não vai ter o resultado que a gente gostaria. E faz parte mesmo. Mas quanto mais eu experimento, mais eu aprendo sobre o meu cliente, mais eu aprendo sobre o problema que ele tem, e mais eu aprendo sobre a solução que eu estou propondo. E aí, como eu vou melhorando o meu produto, eventualmente eu vou chegar no resultado que eu queria, que gera valor para o meu cliente e gera valor para o meu negócio. E quando que a gente vai falar de aquisição e retenção, né? Sempre a gente vai falar de aquisição e a partir de uma startup minimamente estabelecida, a gente já começa a falar de retenção. Por quê, né? Porque se eu não consigo ter novos clientes, eu não consigo crescer. E se eu não retenho esses clientes, eu não consigo fazer dinheiro, né, exponencial ao longo do tempo. O meu crescimento ele vai diminuir no final das contas. Eu posso adquirir um monte de cliente, mas todos eles vão embora no dia seguinte. Então não adianta nada, né? Não adianta nada, porque esse negócio não vai ser sustentável a longo prazo. Claramente eu não estou resolvendo o problema de verdade desses clientes. Quem tem dificuldade muito grande, é muito comum a gente ver isso, a indústria de games, né? A indústria de games de celular, né? A indústria de games mobile tem muita dificuldade na retenção. Por quê? Porque é muito fácil você baixar um novo joguinho numa loja que tem infinitas opções, e aí você baixa um, depois você baixa o outro, e etc. Né? Então a gente pode ver no mercado, quem acompanha ou gosta de acompanhar, olhar e etc, né? Conhece um pouco mais, mas provavelmente todo mundo conhece o Candy Crush, né? E o Candy Crush já está aí há anos, porque o Candy Crush encontrou, né, uma mecânica de jogo e uma mecânica de engajamento que permitiu e criou uma retenção fantástica, né? E um público que quer e fica no jogo, né? E é um jogo infinito, né? Eu lembro quando lançou o Candy Crush, a galera ficava vidrada e tal. Aí você olha para quem joga Candy Crush ainda hoje, tá no level 700 mil e trololó, né? O negócio não tem fim. As pessoas gostam, né? E elas gastam naquilo. Elas compram seus upgrades, power-ups, etc. E elas continuam. Então, o jogo é de graça para você baixar, mas para você continuar evoluindo, eventualmente os heavy users vão gastar alguma coisa. Então isso é uma forma de retenção e também é um modelo de negócio. Então é super importante, como pessoas de produto, a gente entender muito bem do nosso negócio, do nosso mercado, do nosso cliente, dos nossos dados. Esses 4 pilares são fundamentais, né? Então a gente precisa trabalhar as nossas estratégias de crescimento para a gente conseguir, de fato, adquirir mais clientes, e com o tempo a gente vai também trabalhar a retenção desses clientes, né? E algumas coisas que a gente pode fazer, né? Aqui tem, né, como um exemplo, né, campanhas de indicação. Vocês sabem o que campanhas de indicação, acho que todo mundo conhece, né? Mas o que é muito comum e por que a gente vê poucas campanhas de indicação poucas dando certo, né? Porque outro dia eu estava aqui, acho que foi ontem até, né? Abri um e-mail de indicação aqui de uma outra fintech, que não tem nada a ver com a Conta Simples, nem é concorrente nem nada, né? Mas eu não vou falar. Posso até falar, não tem problema nenhum. Eu abri um e-mail da Nomad aqui, né? É nenhuma ofensa para a Nomad, né? Mas eu abri o e-mail da Nomad e era... Depois eu até procuro aqui para vocês, né? Mas era... ganhe $100 em investback. Eu falei, deixa eu ver o que é, né? Aí para você ganhar o seu investback, você tem que colocar, sei lá, quantos $1.000 investidos, né? Para você ganhar os $100 de volta, né? Então não é exatamente uma campanha de indicação, né, mas é um tipo de benefício, né? Tá muito próximo disso. Por que eu lembrei desse exemplo? Porque a maior parte das campanhas de indicação que a gente vê no mercado hoje atrelam a indicação a algum tipo de benefício. E isso é muito complicado, né? Eu trabalhei bastante com programas de referral, e é uma coisa que eu gosto muito, e justamente porque é a melhor forma, né, de você crescer. Talvez falar que é a melhor seja um exagero aqui, né? Quem sou eu para falar isso? Mas quando você acerta de fato,
um programa de indicação, e aí a gente tem um ótimo exemplo, né? O Nubank, que cresceu até quase 10 milhões de clientes sem gastar um centavo em mídia, em marketing, nada, né? E eu vi isso de perto, porque eu estava lá, só com indicação, né? E não gastava nada, porque não pagava nada também, né? Então, a indicação não remunerava ninguém. Por que as pessoas indicavam? Porque elas eram apaixonadas pelo produto, totalmente apaixonadas. E o Nubank conseguiu, através do produto, criar bons mecanismos para incentivar a indicação, mas não remunerar a indicação. Então, é muito legal, é muito foda a campanha de indicação, é maravilhoso mesmo, mas tem que tomar cuidado com recompensas, né? Aqui fala, né, recompensas atraentes e etc, né? Mas é muito delicado. Por quê? Porque você vai encontrar um monte de gente que vai sacanear, né, o seu programa de indicação. E é muito comum, especialmente aqui no Brasil. Então, quando você pauta a sua campanha de indicação em cima de recompensa financeira, o mais comum é você encontrar os mercenários, né? Então, você vai ter os mercenários tentando extrair o máximo de você, o máximo financeiramente de você, e não estão indicando porque amam de fato o seu produto. E faz toda a diferença, porque o cliente que vai entrar através dessas pessoas também não é o cliente que vai ficar retido por muito tempo. Então, uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos sobre campanhas de indicação, que é muito, muito valiosa, é que as pessoas tendem a indicar pessoas que têm um comportamento parecido, né, um perfil parecido com elas mesmas. E isso é muito, muito interessante, né? Então, quando você criar uma campanha de indicação, você tem que incentivar os seus melhores clientes para convidarem outros novos clientes. Porque a tendência é que esses convidem pessoas, né, novos clientes parecidos com eles. Então, se você tem os melhores fazendo isso, você vai ter novos melhores clientes chegando. Só que isso é super difícil, né? E aí, quando a gente fala de retenção, né, eu posso ter benefícios exclusivos, Amazon Prime, que te deixa lá, né, te dá o frete grátis, te dá o Prime Video, etc, etc. Mas eu também posso ter uma retenção através de a melhor forma de você ter uma boa retenção é realmente resolver um problema fundamental do seu cliente. É que isso é muito difícil, mas esse é o nosso trabalho, né? Conseguir resolver um problema fundamental da melhor forma possível, de uma forma que nem o cliente imaginava. E a gente tem ótimos exemplos aqui no Brasil, né? O Nubank é um deles, mas a gente pode pegar outros, né? Outras big techs muito relevantes, a gente já falou Mercado Livre, Argentina, né? Mas tá aqui em peso, né? Ou, sei lá, né? Hoje o mercado tá mais difícil de grandes retenções ou produtos que as pessoas amem, né? Mas sei lá, vamos pegar um gringo, né? Um Spotify da vida que domina o mercado, né? É difícil a gente encontrar alguém que usa outro streaming de música que não o Spotify, né? Então tem uma altíssima retenção, porque trabalhou isso desde o começo. É gratuito para quem quiser, né? E tudo bem, vai ter o seu problema, né? Entre aspas, vai ter ali uma fricção de propagandas, etc. Mas o catálogo é infinito. E se você paga, né? Também não é tudo bem, falar que não é caro varia muito para as pessoas, mas para a maior parte das pessoas que paga, né, não faz tanta diferença assim, né, não é muito caro, e o valor que você recebe é muito grande. Então você criar essa mecânica onde as pessoas pagam felizes, né, ou sei lá, YouTube Premium, que para a maior parte do público que é o público interessado, é muito barato. Então as pessoas pagam com gosto. E no fundo, isso é uma das maiores retenções que você consegue ter, né? Então, isso é super importante a gente pensar no nosso produto com esses mecanismos embutidos. E essa personalização da experiência faz total sentido também, né? Porque a minha experiência com o Spotify é um ótimo exemplo disso, né? O Netflix ou vários outros, que quando eu abro o meu Spotify, ele é totalmente diferente de qualquer um de vocês aqui. Por quê? Porque ele dá uma experiência personalizada. As primeiras coisas que eu vejo são relacionadas com o que eu mais escuto, que é o que eu mais quero escutar, provavelmente, né? E vai ser assim para cada pessoa. Então isso vai deixando, né, o meu amor pelo produto cada vez maior. Isso é muito importante a gente sempre pensar e buscar formas de fazer isso, né? Então, para a gente trabalhar, né, a nossa mentalidade de crescimento, né, a gente precisa, de fato, lembrar disso de maneira muito constante, né? E colocar isso como nosso papel fundamental. Ah, mas eu trabalho num produto que ele é uma parte muito interna do produto, eu não estou trabalhando na parte principal do produto, como é que eu vou ajudar o produto a crescer, né?
Foi mal, galera, eu falo muito, então eu preciso tomar uma aguinha. E ó, comentem, perguntem, tá? Tem muita coisa pra gente falar aqui, eu vou tentar acelerar um pouco, tá? Mas fiquem à vontade, perguntem, que o assunto é muito legal e é super importante a gente engajar e tirar as dúvidas, que eu acho que essa é a parte mais rica da nossa conversa aqui, tá bom? Então, eu acho que, pô, eu trabalho num produto que é super interno e etc, né? Como é que eu vou ajudar o crescimento da empresa, né? Pô, então, você ter essa visão de crescimento, né? Encarar os desafios como uma oportunidade de aprendizado é uma coisa importante, mas você também entender qual que é o valor que você gera para a sua empresa dentro daquele produto interno e que, por consequência, chega no valor que você gera para o seu cliente final. Então, eficiência operacional, por exemplo, né? Se eu consigo construir a melhor ferramenta que para outros funcionários da startup utilizarem e entregarem um valor melhor ainda para o cliente, né? Porque vão ser mais eficientes, vão atender o cliente mais rápido, vão dar melhor resposta e etc. Eu estou gerando valor para o meu cliente final. E de alguma forma, né, eu consigo medir o quanto que eu estou beneficiando a retenção ou a própria aquisição, né? Por quê? Porque eu gero um valor que é um diferencial competitivo muitas vezes, né? Então, a gente ter essa mentalidade é muito, muito importante, né? E uma coisa que eu falo sempre é que nessa visão de experimentação, e isso é uma coisa difícil de encontrar no mercado, tá? Mas é importante que a gente absorva isso. Quando eu quero experimentar alguma coisa, é porque eu não tenho certeza, né? E no mundo, na vida de produto, galera, a gente não tem certeza de nada. Essa é a primeira grande verdade, né? A única coisa que a gente sabe na vida, a única certeza que a gente tem na vida é que um dia a gente vai morrer. Né? Essa é a única certeza infalível. A outra é quando vocês estiverem fazendo produto e vocês não sabem nada. Essa é a outra certeza que vocês podem levar para a vida. Isso não é ruim. Isso ajuda a gente a sempre questionar o que a gente faz, para experimentar, olhar os dados, colocar o cliente em primeiro lugar, olhar o problema que o cliente tem, ser criativo no que a gente está se propondo a fazer, né? Então, se eu não sei, se eu não tenho certezas, eu preciso experimentar para descobrir. Se eu vou descobrir, o que eu quero, na verdade, não é atingir uma métrica super específica com aquele experimento. Eu quero entender se aquele caminho me leva na direção daquela métrica. Por quê? Porque quando eu experimento dessa forma, se eu não atinjo a métrica, não tem problema, desde que eu aprenda alguma coisa. Então a experimentação tem o foco do aprendizado. E por isso, se eu construo um experimento decente, eu não vou falhar. Meu experimento não vai falhar, né? Eu não vou errar. A gente fala muito de errar rápido, né? Mas é com essa mentalidade. Eu não vou errar, né? Eu posso não acertar o meu alvo, mas o foco era aprender. Aprender se eu estou no caminho certo. E para isso eu preciso medir, eu preciso construir uma boa hipótese, etc. Né? Então, essa mentalidade de crescimento é muito importante. Uma vez que eu atinjo, de fato, um resultado já significativo, ou seja, eu diminuí o meu nível de incerteza sobre aquele caminho, aí sim eu vou colocar uma solução mais robusta. Né? Então, eu estou experimentando constantemente com chiclete e arame. Né? Então, sei lá, exemplos, a gente vai falar rápido, né, do Airbnb em algum momento aqui, né, mas vamos pegar um outro exemplo, sei lá, exemplo brasileiro aqui, né, a Easy Taxi, né, Easy Taxi quando começou, o polêmico Thales, né, até acho que já contou essa história muitas vezes, mas ele fala, né, que quando começou, o produto não tinha produto, né, tinha um site que tinha lá, pô, onde você tá e para onde você quer ir, e aí a pessoa ia lá, colocava a informação naquele site, e ela queria pedir um táxi, e aí essa informação chegava lá para o Thales ligava para o táxi e falava, tem uma pessoa aqui no lugar A que quer ir para o lugar B, você pode pegar? Posso pegar, quanto custa? Tal, beleza. E ele devolvia essa informação para o cliente. Então não tinha nada automatizado, não tinha nada pronto, praticamente não tinha produto, tinha um experimento. E assim começou a operação do 99. E assim, praticamente todos os produtos começam desse jeito, né? Claro, tem alguns que são um pouco mais complexos do que outros, né? É difícil a gente falar que o Nubank começou desse jeito, não dá, né? Porque tem toda uma construção, um cartão de crédito, uma série de outras coisas. Mas muitos produtos começam assim. E isso é super importante a gente pensar que isso é experimentação. E no crescimento das empresas, é assim que a gente experimenta o produto. Na maior parte das vezes, a gente deveria experimentar produto dessa forma. E, pô, eu já estou em fintech há um tempão, e é um ambiente bastante regulado. Mesmo em um ambiente de alta regulação, a gente consegue fazer esse tipo de coisa.
A gente consegue, dentro da lei, seguindo as normas do Banco Central e assim por diante, né? Eu vou oferecer aqui uma coisa para o meu cliente, mas ele não sabe que eu estou fazendo tudo de forma manual. Para ele parece que é tudo automatizado. Por que eu faço assim? Porque eu preciso entender se eu gero valor para o meu cliente, né? Tudo bem, o meu custo de operar desse jeito vai ser muito alto no começo, mas eu entendo se aquela solução está indo para o caminho certo. Muita gente está demandando aquele negócio, está usando de fato, e a minha operação manual já não consegue mais aguentar. Ótimo. Então aí eu posso construir uma solução automatizada, escalável, performática e etc. Né? Então isso é super importante para a gente, de fato, pensar fora da caixa. Né? Então a gente pensa que fazer produto é a gente construir as melhores soluções direto, etc. E não é. Na maior parte das vezes a gente construir uma solução super meia boca, super merda, e experimentar com o cliente. Só que o cliente não sabe que é horrível do outro lado. Né? Então, por quê? Porque eu estou tentando gerar valor para ele. E aí a gente conversa com o cliente. A gente tem esse ciclo constante de aprendizado. O que não está passando? Boa. Então, isso é super importante, né? Porque sem isso a gente não consegue crescer, de fato, né? E a gente fala de estratégias sustentáveis, né, de aquisição de usuários, né? Então, tem muitas formas, né? Tem canais diferentes, né? Conteúdo, marketing de conteúdo, eu posso fazer, né? Blogs, posso colocar mídia paga, estratégia de SEO, relógio na rua, outdoor, tem um monte de coisa, né? Tem muitos canais que a gente pode experimentar, mas eu preciso, né? Entender quem é o meu público. Então, se você está no comecinho de uma startup, a chance é que você talvez não saiba isso muito bem. Se você está já numa startup que já tem uma boa atração, numa big tech, etc., muito provavelmente você já sabe muito melhor quem é o seu cliente de verdade, o seu público real, né? Isso é super importante, porque se você não sabe para quem você está construindo o produto, como que você vai construir o produto certo? A máxima lá do gato da Alice no País das Maravilhas, né? A Alice chega lá, tá perdida, não sabe, né? Tá lá perdida no mundo, no País das Maravilhas e tal, e o gato aparece para ela e fala, pô, ela fala, gato, pelo amor de Deus, me ajuda, né? Qual caminho que eu pego? E ele fala para ela, para onde você quer ir? Fala, não sei para onde eu quero ir. E aí o gato fala, pô, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Tanto faz, né? Só que para produto isso não funciona assim. Se você não sabe para quem você está construindo o produto, seu produto não vai resolver o problema de ninguém. E a startup não vai crescer. Então é super importante, e aí está uma complexidade grande do nosso trabalho. Como que a gente entende bem esse cliente e busca experimentar para esse cliente? E se não é esse cliente, eu preciso encontrar o outro cliente. E assim a gente segue. Né? E isso é constante no nosso dia a dia. Né? Então a gente falou um pouquinho já sobre indicação, né? Tem um universo aqui dentro, estratégias virais de indicação, né? O virais aqui, talvez entre muitas aspas, né? Porque é muito difícil você construir algo de fato que se torna viral com a qualidade que você precisa, com o cliente certo. Né? Isso é muito difícil de fazer. E claro, se você não entende os seus dados e não coleta dados, você não vai conseguir crescer direito também. Porque se você não está coletando os dados de quem entra, o que usa, qual que é o perfil desse cliente, por que ele sai, o quanto ele gasta, qual que é o comportamento dele, por que ele está aqui de alguma forma, se você não mede essas coisas, como é que você vai experimentar para trazer clientes tão bons quanto esse, né? Ou como é que você sabe quem é o bom cliente? E como é que você traz novos clientes? Se você não está medindo, como é que você vai saber como que você vai trabalhar a retenção? Então é super importante a gente acompanhar e olhar os nossos dados e medir tudo, entre aspas, né? Medir o que importa de verdade, para entender como que você experimenta mais e resolve melhor o problema dos seus clientes. E aí, seguindo, toda hora eu tenho que passar esse negócio, não deixa passar, né? Tenho aqui um exemplo do Airtable, né? Talvez você já tenha usado o Airtable, já tenha ouvido falar, mas o Airtable é uma grande tabela dinâmica e online, super fácil de você usar, né? E o Airtable cresceu de uma forma não convencional, né? Então, o Airtable gastou uma grana, também tem isso, né? Quanto dinheiro você tem, também determina quais canais que você vai conseguir usar ou como você pode crescer, né? E uma coisa muito interessante que eu vejo é a galera com pouco dinheiro, é difícil falar isso, né? Não dá para afirmar, mas
tem muitos exemplos, vou colocar de outra forma, tem muitos exemplos muito interessantes de, hoje, grandes, né, empresas de tecnologia que souberam trabalhar de forma muito criativa no começo com pouco dinheiro. E aí tem cases de crescimento muito interessantes. O caso do Airtable é muito interessante, apesar de ter muito dinheiro, porque eles conseguiram trabalhar de uma forma muito não convencional. Eles fizeram canais muito diversificados, com outdoor, com um monte de coisa que não era o convencional da mídia paga, Facebook Ads, etc. Né? E aí eles também trabalharam com vários... Eles trabalharam, a tese deles era, eu não preciso conquistar as massas, eu preciso conquistar poucos champions, né? Poucas pessoas muito relevantes que vão ser apaixonadas pelo meu produto, e essas pessoas vão disseminar o meu produto para a grande massa, que aí sim vai me dar escala, né? Então essa foi a principal estratégia do Airtable, e de fato eles conseguiram crescer muito, né? Eu tô sem os dados de crescimento do Airtable aqui, mas tem um episódio do Lenny Podcast, não sei se vocês não conhecem o Lenny, foi um PM do Airbnb que tem uma newsletter de produto muito legal, e ele já tá fazendo um podcast já tem um tempinho, que tá enorme e muito legal mesmo. Então, se eu não me engano, tem um episódio dele que é com a Head de Growth do Airtable. Aqui, ó, já achei. Anotem aí, vou deixar aqui no chat. Escutem, né? Se alguém não tiver muito fácil aí no inglês, escutem numa velocidade reduzida, não é difícil. Treinem. Inglês, galera, fundamental. Infelizmente ou felizmente, inglês é fundamental para a carreira de produto. Por quê? Só um paralelo aqui, né? Porque a gente está fazendo, em geral, né? Como a gente quer uma escala gigantesca de crescimento, a tendência é que a gente olhe para o mercado global. Essa é a tendência. E a gente pode olhar, né? Mesmo as big techs aqui brasileiras, né? O próprio Nubank está México, agora Colômbia, América Latina, né? E, eventualmente, arrisco dizer, global, né? O resto do mundo. E, sei lá, Log, né? Foi para o mercado, tentou, né, montar um hub lá na Europa e etc. Então, assim, inglês ainda é a língua principal, a língua do mundo, né? Inglês e chinês, talvez. Se quiser entrar no mercado da China, aprenda chinês. O mercado totalmente à parte, né? Mas é um crescimento bizarro. Mas, enfim, muito conteúdo, muito rico em inglês. Tem muita coisa boa em português, tem muita gente boa aqui, claro que sim. Mas não percam um bom conteúdo que existe de gente que já está fazendo isso há muito mais tempo do que a gente lá fora. Tem muito mais bagagem, né? E tem muito mais referências gringas do que brasileiras. Então aproveitem, né? Então treinem o inglês. Quando a gente fala de público-alvo, né, canais estratégicos, né, eu não vou entrar muito aqui, tá, galera, porque a gente não tem tanto tempo e a gente já falou um pouco disso, né? É super importante a gente conhecer bem o nosso cliente, né, e o nosso mercado, porque senão a gente não vai conseguir construir o produto certo, né? E aí a gente vai se perder nesse meio do caminho, e o que vai acontecer? Se a gente tiver numa startup no começo, vai quebrar. E é isso que acontece, galera. Só, né, ou 95% das startups quebram, né? Essa é a realidade. E não é muito diferente do mercado tradicional, né? Eu lembro que a gente sempre ouvia falar aqui no Brasil que 95% das PMEs, pequenas e médias empresas, fecham em 5 anos e tal. 90%. E nas startups não é diferente, pessoal. Não é mesmo, né? Não é só porque tem uma injeção de capital grande que o negócio vai dar certo. Precisa encontrar um problema fundamental para um grupo de pessoas muito grande e resolver muito bem esse problema. E isso é difícil. Por isso que o Product Market Fit é tão especial. Encontrar canais eficientes, um pouco do que a gente estava falando, né? Mídia paga cada vez menos eficiente. Se você tiver num nicho onde mídia paga é barato, né, e tem um retorno excelente, faça sem nenhum problema. Mas precisa buscar outros caminhos, SEO, né, otimização e tudo mais. Parcerias estratégicas também é sempre uma alternativa, eventos, se posicionar. Hoje, cada vez mais, né, o mercado evolui e amadurece e se torna mais difícil entrar para qualquer parte, qualquer mercado que seja, né? Então, sei lá, se você quiser entrar no mundo de fintech hoje, o mínimo é muito maior do que era lá atrás, né? Em 2014, quando, sei lá, começou o Nubank. Então, o mínimo é muito maior, né? Por quê? Porque você já tem
grandes fintechs aí, muito bem estabelecidas, com produtos incríveis, e por que eu vou trocar, né? Então, a dificuldade de entrada começa a aparecer de novo. É por isso que a gente precisa encontrar, parece uma dicotomia interessante, né? À medida que eu encontro um problema fundamental, começo a resolver isso bem, domino um mercado, me estabeleço muito bem, o que vem, né? Também vem a dificuldade de avançar rápido, né? A empresa cresce, fica muito grande, talvez mais lenta, e começa a se tornar, entre algumas aspas, o que era aquela empresa tradicional. Então, os grandes bancos abriram espaço para o Nubank chegar com um modelo diferente, uma experiência fantástica, transparente, tecnologia, real-time, etc., dominou uma grande parte do mercado. À medida que o Nubank começa a crescer e ficar um pouco mais lento, etc., também surgem espaços para outras empresas entrarem e pegarem uma parte do que o Nubank não está fazendo direito. E é assim que o mundo anda, né, galera? Isso sempre vai acontecer, né? Então é muito difícil a gente encontrar, de fato, uma empresa que vai dominar tudo e ninguém mais vai conseguir entrar. A premissa das startups é justamente essa, né? Pô, a Amazon dominou o mundo. Pô, a gente está vendo que não é verdade, né? Então aqui mesmo, o Mercado Livre está crescendo pra caramba, já é enorme, né? Mas a gente vê outras, né? Tem outras startups aí tentando resolver problemas talvez mais nichados de compra e venda e etc. Então, sempre vai existir um ângulo para a gente atacar. Então, é cada vez mais difícil, mas mais interessante como a gente consegue percorrer o mundo da tecnologia e pensar em crescimento. E aí, né, conquistar e manter, a gente está falando bastante disso, né? Então a gente precisa, de fato, atrair novos clientes e manter os clientes engajados, né? Então, engajamento é fundamental, galera. Se o meu cliente se desinteressa do meu produto, talvez eu não esteja resolvendo aquele problema tão significativo para ele de uma forma tão importante. E a gente vê isso, né? Bom, de novo, sendo bastante repetitivo aqui, né? O exemplo do Nubank é muito interessante nesse aspecto. O produto não era algo novo. Cartão de crédito já existia, né? O Nubank começou em 2014, cartão de crédito existia desde pelo menos 1958, né? Então, fácil aí os seus 60 anos, né? Então não é uma coisa nova. Qual que era o diferencial? A tecnologia, talvez o público que o Nubank atacou ou buscou, a facilidade de uso, a transparência, o real time, né? Tudo que envolve aí, né, o atendimento como fator de tecnologia e de diferencial competitivo interessante, né? A transparência, não ter taxa e tudo mais. Isso gera um engajamento muito grande. Então é super importante a gente entender como e pensar nisso, de fato, construir esse engajamento. Não adianta a gente pensar que a gente vai fazer um produto e as pessoas simplesmente vão ficar no meu produto. Não é assim que funciona. Não é. A gente precisa dedicar muita energia para construir o produto certo, né? Encontrar e construir o produto certo e manter o meu produto relevante. Por quê? Porque todo dia vai aparecer uma empresa nova tentando fazer alguma coisa, competir com você, e é isso, né? Ao mesmo tempo que a gente tem um mercado que alguns mercados que parecem dominados, né? Você tem todo dia também a barreira a facilidade tecnológica para a entrada no mercado é cada vez menor. Então hoje, pô, eu não preciso para começar um novo Nubank, eu tenho centenas de alternativas para emitir um cartão de crédito para mim, white label, com um banking as a service, eu posso fazer um monte de coisa com 1/10 do que o Nubank fez lá atrás, em 2014, e começar a experimentar alguma coisa. Então a barreira de tecnologia, a entrada de tecnologia é cada vez menor. Então a gente precisa manter o nosso produto relevante, né? Isso é uma experiência muito boa, resolver o problema de forma significativa, posso pensar em alguma forma de fidelizar, como a gente falou, né? Pô, Meli Plus, Amazon Prime, etc, né? Então, como que eu vou, de fato, trabalhar não só essa parte da fidelização, que ela é mais externa, né? No sentido de ela não é o centro da relevância do meu produto, não é a fidelização o problema fundamental que eu resolvo, mas ela é uma camada que me ajuda, né, a engajar e manter o meu cliente aqui comigo. Tem várias formas de a gente pensar nesse tipo de lock-in, né, de manter o meu cliente aqui. Posso pensar isso de uma forma muito negativa, como o Salesforce, por exemplo, né, que é tão complexo, ou os ERPs da vida também, né, tão complexo, SAP e tudo mais, a customização é caríssima, complexa, etc., que para sair,
né, é tão caro e dá tanta dor de cabeça que ninguém quer sair. Então, uma vez que você compra, então a retenção desses produtos tende a ser muito grande, mas a experiência é uma merda, né? Todo mundo odeia. Não conheço ninguém que goste do Salesforce, que goste da SAP. Se vocês trabalham lá, sinto muito, galera, não é nada pessoal. Eu não conheço ninguém que de fato gosta desses produtos. E eu não tô falando que eles são ruins, né? Mas eles são complexos pra caramba. Então, eles são muito bons. Se eles não fossem bons, eles não estariam tão grandes como eles são hoje. Mas, né, eles têm as suas problemáticas, como todo produto tem. Mas essa mecânica de retenção é uma mecânica muito danosa, né, muito prejudicial, muito negativa, porque as pessoas não saem porque é difícil. Não é porque elas não saem porque não tem nada melhor. Então, cuidado, né? E diferente, né, de outros produtos. Eu não saio do Spotify, por exemplo, porque eu não encontro nada melhor. Eu gosto, adoro a experiência que o Spotify me proporciona, apesar de algumas dificuldades, etc., mudança, sei lá, qualquer coisa, né? Ou, pô, subir o preço e tal, pô, que saco, mais caro e tal, mas, pô, eu gosto muito. Não encontro nada melhor no mercado, nem procuro. Então, isso é o que a gente quer nos nossos clientes, né? Que eles nem procurem alternativas melhores. E aí a gente pensa um pouco, né, o que é importante a gente conhecer isso, né? Essa é uma forma simplificada de a gente pensar em um funil de conversão, e tem uma outra forma, né, da gente pensar nessa visão de métricas fundamentais aqui de funil, né? E aqui é uma visão mais, talvez pensando nessa visão de crescimento e aquisição, uma visão um pouco mais marketing da vida, né? Na tomada de decisão, quando os momentos que as pessoas vivem até de fato decidir comprar o seu produto, né? E viver ali, usar o seu produto e tudo mais, né? Então, um momento de conscientização, pô, eu realmente, será, eu acho que eu tenho um problema aqui. Isso a gente vê muito em decisões de compra, né? Pô, talvez eu, caramba, agora que eu me dei conta, né? Vou pegar um exemplo meu, né? Eu uso 2 monitores em cima da minha mesa e recentemente eu me dei conta de que, caramba, né? Eu preciso otimizar aqui o espaço da minha mesa, as coisas ficam apertadas aqui, né? Não tem uma super mesa e tal. Pô, podia colocar na parede esse negócio, né? Então, conscientização de um problema, né? Nossa, problema gigante que eu tenho, né? Meu Deus. Não, não é isso, né? Mas são problemas do dia a dia. E a gente pensa, né, que os nossos produtos, galera, a decisão que as pessoas vivem, os problemas que as pessoas têm para decidir se elas vão usar o nosso produto ou do vizinho, é exatamente a mesma coisa que eu tenho pensando se eu vou comprar aqui um suporte de monitor para a parede, né? É a mesma coisa, né? Então, se eu vou usar o produto A ou o produto B, no geral, o processo é exatamente assim, né? A não ser que, de fato, você esteja fazendo um produto que é, pô, talvez um produto B2B, né, para empresas, que pô, tem um processo decisório muito mais complexo, etc. Ou também se você tem um público que é muito, muito crítico, né? Ou um problema que é muito complexo, as pessoas precisam ponderar muito. No dia a dia, galera, a maior parte dos produtos que a gente vê por aí, iFood, Rappi, Uber Eats, outro, App Justo, né? Não, App Justo fazer isso, ou Daqui, dá pra gente nomear aqui em 1 minuto umas 15 startups aí de delivery, né? E talvez aqui o processo de conscientização, consideração e decisão seja muito simples, né? Preço, né? Ah, eu vou olhar aqui qual que tá mais rápido, qual que tá mais barato, talvez, né? E assim, então a competição é voraz, galera. Então tomem cuidado, né? Então, isso daqui vai acontecer para todo mundo, mas o que a gente precisa entender é como que a gente melhora, facilita isso para o nosso cliente, através de um problema, um produto muito fácil de usar, com um valor muito claro, um diferencial competitivo muito significativo. Né? Isso faz toda a diferença, galera, faz toda a diferença. E entender bem em qual momento que o seu cliente está, né? Em qual momento que ele está dessa tomada de decisão, ou né, se ele já fez algum tipo de compra ou transação com você, se você consegue voltar para esse cliente, pegar ele de novo, continuar essa experimentação também é parte do seu crescimento, né? Porque você não vai crescer só com novos clientes. É isso que a gente está falando, aquisição e retenção são crescimento. Né? O seu crescimento, a sua receita, no fundo, galera, a gente está falando de crescimento, é a receita no final do dia. Ah, eu estou crescendo o número de clientes. Beleza. Se você está crescendo o número de clientes que tem uma margem negativa para você, uma margem de contribuição negativa, eles não te dão dinheiro, não adianta nada. Então a gente quer crescer os clientes que dão dinheiro. Então, a gente quer muitos desses clientes, a gente quer atendê-los muito bem, resolver um problema muito bom. A gente quer que eles amem o nosso produto e voltem sempre. Ah, eu trouxe um cliente ótimo, ele fez uma transação comigo, me gerou valor uma vez.
né, e nunca mais voltou. Então não adianta. Eu preciso que ele volte, porque eu vou trazer mais, eles ficam, eu vou empilhando essa receita, né? Isso é super importante. E é por isso que a gente fala, né, da jornada, né? Como é que eu vejo onde dói para o cliente? Eu preciso, né? E aqui talvez a gente seja mais repetitivo, eu passe um pouco mais rápido, mas eu preciso de fato, né, saber aonde está doendo. Eu trouxe um cliente, ou não consegui trazer. Por que eu não trouxe? Né? Vai conversar com essas pessoas, né? Coleta os dados, entende, né? Entende essa jornada, experimenta as coisas. Né? Como que eu melhoro isso, né? Então, de novo, né? Testa mais coisas, faz teste de usabilidade, traz mais clientes para testar junto com você, ou potenciais clientes, vai na rua, vai falar com as pessoas, busca esse feedback contínuo. Isso é fundamental. Cria um grupo de beta testers, a galera que está disposta a testar o seu produto quando ele ainda é muito ruim, ou ele não está pronto. Então, usem a criatividade, galera, para trabalhar isso, né? Porque esse é um trabalho infinito, pessoal. Infinito. Isso nunca vai acabar. Nunca. Né? Então, todo mundo vai sempre trabalhar em crescimento. Para sempre. Né? Senão, se você não está crescendo, você morreu. Né? Você vai ficar para trás no mundo. É um mundo extremamente competitivo. Né? Lá no comecinho a gente falou, né, do startup igual a crescimento, né, do Paul Graham. E tem isso, né? O por padrão vive, por padrão morto, né? No fundo, a startup, quando começa, ela não tem capital, né? E tudo bem, né? Se as pessoas começarem a startup, tem muito dinheiro e colocam esse dinheiro para fazer o negócio girar, beleza, mas esse dinheiro é finito. Uma empresa precisa ganhar mais do que ela gasta para ela se sustentar, né? Então ela precisa operar no azul, né? Não no vermelho. Só que isso leva tempo. Então, por padrão, uma startup está morta, porque ela não tem receita. E ela gasta para ter receita. Qualquer empresa que começar vai ser assim. Você vai pegar um empréstimo para começar qualquer tipo de empresa, vou começar aqui uma cafeteria na minha rua, eu não tenho a grana para alugar, reformar, montar todo o negócio, né? Eu vou fazer um empréstimo para isso, para começar essa operação. Então, beleza, né? Mesma coisa uma startup, vou pegar um dinheiro de um venture capital aqui. A mecânica é um pouco diferente, mas o princípio é o mesmo. Então leva tempo até você conseguir ter muita receita, que você paga essa conta e você cresce mais, gera muito resultado e tudo mais, né? Então, por padrão, você está morto como startup, porque você precisa desse dinheiro externo para sobreviver e vai alimentar a sua operação, etc., até que você consiga ter mais receita do que você gasta. E aí você está por padrão vivo, né? Então leiam lá o texto do Paul Graham, né? Então a gente busca, né, de fato, melhorar os resultados da empresa. Né? Então tem vários exemplos de ferramentas práticas, de teste AB, heatmap, né, chatbot, um monte de coisa que você pode usar, né? Hotjar é muito bom, né? Optimize, né? O Google Optimize ele foi descontinuado, né? Optimize é uma ferramenta paga muito boa. Então tem várias ferramentas de mercado, algumas gratuitas, outras pagas, para a gente medir essas coisas e ajudar a gente na experimentação. Usem ferramentas, galera, usem. A gente não vai conseguir fazer tudo na unha e não vale a pena. Né? Tem um vídeo muito bom do Jeff Bezos, sei lá de que ano que é, né? Já tem bastante tempo, mas ele foi na Startup School, que era uma iniciativa da Y Combinator, que a gente está comentando. Sei lá, faz bastante tempo já, foi quando começou a AWS, né? E o Jeff Bezos soltou uma frase lá, né? Ele contou uma história, fez uma metáfora lá que foi muito interessante, ficou muito marcada no mundo de tecnologia e startups, né? Ele conta que ele foi conhecer uma cervejaria, e a história da cervejaria, numa determinada época, quando começou, né, a energia elétrica, as cervejarias, para produzir as suas cervejas e tal, elas não tinham rede elétrica, né? Então elas começaram a construir os seus próprios geradores, porque elas queriam usar a energia para, né, ter uma operação mais eficiente. E aí, só que produzir energia não melhora o gosto da cerveja. Então por que elas estavam produzindo os próprios geradores, né? Por que não comprar a energia da rede elétrica quando chegasse a rede elétrica, né? Começou a ser construída e tal. Então essa mentalidade e a frase é, né? Você precisa focar no que faz as suas cervejas ter um sabor melhor. Energia elétrica não vai ajudar no sabor da sua cerveja. E o que isso significa? Eu preciso focar no meu produto, no que vai fazer o meu produto ser melhor. E muitas coisas, né? Como a ferramenta de teste AB, por que eu vou construir uma interna se não é a ferramenta que vai fazer o meu produto ser melhor? A ferramenta é um meio. Então contrata. Ah, não tenho dinheiro. Então se você não tem dinheiro, você também não vai construir uma. Porque o pouco dinheiro que você tem para contratar desenvolvedor, né, vai ser para construir o seu produto. Não vai ser para construir uma ferramenta de teste AB que não é o seu core business, né? Então a gente precisa ser esperto nessas coisas, galera. Melhorar a usabilidade do nosso produto, melhorar os textos, experimentar muito, no fundo,
tudo isso daqui é experimentação e análise. Não adianta nada a gente testar e não medir as coisas. A gente precisa medir, galera. O Google Analytics é gratuito, né? Hoje em dia, o Google Analytics para startups, produtos de tecnologia, é muito raso. As melhores são muito caras. Mas comecem com ela, né? De graça. Né? E vocês começam a medir o comportamento do seu usuário, o uso, a frequência, de onde eles vêm, para onde eles estão indo. Né? É muito importante isso, né? E conversem com os clientes. Os ciclos de feedback são fundamentais, a gente precisa conversar com os nossos clientes. Né? Aqui a gente já falou um pouco dessas métricas, dessas ferramentas, mas elas servem para ajudar a gente a coletar os dados. A gente precisa desses dados para tomar decisão. Os dados, galera, eles são uma fotografia do que já aconteceu. Mas a gente consegue não só entender padrão de comportamento e tentar, né, uma previsibilidade do futuro, mas a gente consegue também entender aonde estão os buracos do nosso produto. E a gente precisa combinar isso com as conversas com os nossos clientes, né? A gente precisa combinar o quantitativo com o qualitativo. Senão a gente nunca vai conseguir fazer produto direito. Eu preciso do quantitativo, né? Eu preciso entender, qual que é a minha taxa aqui de abandono de carrinho, da onde que veio esse cliente, por quais produtos ele passou até colocar esse produto no carrinho, por que foi esse? O dado não vai me falar. Então, o dado vai me falar o que aconteceu. O porquê que isso aconteceu, o dado não vai me falar. E é por isso que a gente também precisa, né, de conversas qualitativas com os nossos clientes. Né, aqui a gente fala, né, interpretando os dados, eu preciso ter uma análise detalhada e etc. Mas eu preciso conversar com os meus clientes. Eu preciso entender com os meus clientes o porquê das coisas. Né, porque o dado só vai me dar uma foto. Ele é fundamental, mas ele não é todo o filme do que acontece no ciclo de vida do meu produto. Não é. Mas se eu não tenho dado, se eu não tenho essa foto, eu não sei nem o que falar com o meu cliente. Eu não sei se esse cliente está ativo ou não. Eu não sei se ele gosta do meu produto ou não. Né? Se ele usa com frequência ou não, com qual frequência que ele usa, se ele entra todo dia ou não, quais são as funcionalidades que ele usa. Eu não sei nada. Então, se eu não sei nada, como é que eu vou sentar e conversar com esse cliente? Ah, não, eu posso fazer uma conversa de exploração, etc. Posso. Mas isso também não vai escalar. Então, a conversa qualitativa, ela usa também a nossa análise dos dados para direcionar bem e coletar, né, e aprofundar nos melhores insights que a gente pode ter dos nossos clientes. Né, entender profundamente o problema que eles têm. Então, eu uso as duas coisas. Isso é fundamental para o nosso crescimento, galera. E a gente traz aqui, né, mais 2 exemplos de growth. Eu sei que a gente já está acabando. Faltam 10 minutos, mas a gente já está na reta final aqui, então tá tudo bem. Eu falei um monte de coisa, né, galera? É muita coisa mesmo, é muito conteúdo. Depois fiquem à vontade aí para mandar perguntas, conversar mais comigo, fiquem à vontade, tá? Mas olha só, né, o Dropbox, né? O Dropbox fez um esquema, não sei se vocês ainda usam o Dropbox hoje em dia, né, porque o Drive dominou bastante o mercado também, mas eu ainda uso, e eu uso até hoje, sabe por quê? Porque essa estratégia de crescimento, de referral, né, de indicação do Dropbox, foi tão massiva e tão agressiva que eles cresceram um absurdo, né? Aqui, ó, o Dropbox passou de 100 mil para 4 milhões de usuários em 15 meses, né? E é bizarro isso, né? Então, eles remuneravam os clientes com espaço. O Dropbox é o Google Drive, né? Para quem não conhece, de antigamente, né? Antes do Google Drive ser o grande armazenador em cloud do seu dia a dia, o Dropbox começou fazendo isso. E foi muito difícil o crescimento no começo. Mas quando eles encontraram essa via de indicação dando armazenamento de graça, né? Porque você tinha, sei lá, eu vou inventar aqui porque eu não lembro quanto era na época, né? Mas hoje em dia eu acho que é 1 tera, né? Você tem 1 tera para armazenar gratuitamente. Depois disso você tem que pagar. Antigamente não era, né? Eu acho que era 1 giga, sei lá, né? Eu acho que hoje é 1 tera, tá? Depois eu vejo. Deve ser 1 giga, né? Mas anyway, era um limite lá, né? Você tinha, sei lá, 200 mega para você colocar na nuvem de graça. Depois disso você tinha que pagar. Só que era uma experiência muito ruim, né? Você começava, gostava do produto, era muito legal, era uma pasta que você colocava no seu computador e sincava. Pô, era mágico. Só que, pô, era muito pouco. E a experiência era muito ruim. E aí quando você tinha que pagar, era caro. Mas se você indicasse alguém e essa pessoa começasse a usar, você ganhava mais X mega de graça. Por tempo indeterminado, né? Era ad eternum praticamente. E eu acho que era mesmo, né? Eu acho que era para sempre. Até vou confirmar aqui quanto de espaço que eu tenho no meu Dropbox hoje de graça, né? Porque eu uso até hoje mesmo. E assim, galera, o número tá aqui, né? Os caras cresceram nesse formato,
de 100 mil para 4 milhões de usuários em 15 meses. Isso é surreal, é um crescimento bizarro. Então, a experimentação levou eles a chegar nesse modelo. Né, e o quanto que vai dar de espaço gratuito, por quanto tempo, eles testaram muita coisa. Quando eles acertaram para valer, o crescimento explodiu. Explodiu. E teve um elemento aqui também, que eu me lembro bem, que eles começaram a fazer parcerias com empresas, para a empresa também divulgar, né? Então, eu ganhei de um amigo meu que ganhou, sei lá do que, um evento X, sei lá, da Samsung, 1 tera de espaço no Dropbox. E sem sacanagem, esse 1 tera, esses das empresas tinham um tempo de validade, né? O meu expirou, sei lá, ano passado. Isso tem, sem brincadeira, tem uns 10 anos, assim. Então, os caras cresceram muito, muito mesmo. Eu tô até abrindo aqui meu Dropbox para ver, pô, tem verificação de 2 fatores aqui, então tá bom, depois eu vejo. Mas os caras cresceram muito, né? Cresceram muito mesmo com esse mecanismo de crescimento, que foi uma puta alavanca. Ah, mas você não falou que não vale a pena crescer com incentivo e etc. Pô, mas os caras não deram um incentivo financeiro, né? Eles assumiram, pensa bem, né? Armazenamento é o core business dos caras. Eu tenho 10 GB mais aqui de graça, pô, tá contando aqui. O core business deles é armazenamento. Então, para eles, né, essa é a moeda de troca por padrão. Então, eles sabem quanto custa o armazenamento para eles. Então, eles estão abrindo mão de uma porcentagem ali da receita, né, com um custo um pouco maior, para ter um crescimento a longo prazo sustentável. Então, as pessoas vão indicar outras pessoas que podem usar de graça mesmo, mais uma porcentagem significativa dessas pessoas vai se tornar um cliente pagante e vai recompensar esse espaço de armazenamento gratuito que eles distribuíram. Então, no final, a conta fecha. Então, não é um incentivo fiscal, e eu não estou incentivando só os mercenários que vão pegar aquele dinheiro e vão fugir. Né? Então, eu uso o Dropbox até hoje, eu tenho 50 GB de graça. 50 GB de graça, até hoje. Isso é muita coisa. Eu não tenho isso no Google Drive, eu acho. Né? Eu tenho que pagar o Google One para ter espaço para armazenar mais fotos. Então, é muito impressionante. Né? O Dropbox é um puta case de crescimento mesmo, né? E o Airbnb, logo no começo, né, quando eles começaram a já encontrar, eu não me lembro se o Craigslist foi antes ou depois da sacada do pagamento online, das fotos, etc. Né, mas eles tinham muita dificuldade de fato, divulgar os seus anúncios. Né? Então o Craigslist já era, especialmente nos Estados Unidos, né, um catálogo muito tosco que existia, mas que era muito, muito, muito usado. E que nunca conseguiu ser rentável, nem tentava, né? Era um catálogo gratuito, as pessoas publicavam qualquer merda lá. E desculpa, galera, eu falo muito palavrão, se incomodar vocês, me avisem que eu paro, tá? No final da aula eu aviso, né? Foi mal. Eu vou tentar maneira. Mas o Airbnb começou a usar o Craigslist para colocar os seus anúncios dos aluguéis dos imóveis, dos apartamentos, das casas, etc., lá. Então as pessoas, e eles também fizeram várias coisas, né? As pessoas que colocavam que estavam buscando, eles iam lá e mandavam um link do Airbnb. Então eles comentavam, respondiam, entravam em contato com a pessoa e listavam lá também os anúncios do Airbnb, né? Então isso fez um puta boom também para o Airbnb crescer, porque o Airbnb é complicado, né? Você precisa buscar os anfitriões e você precisa buscar os locatários ali, né? Então, é muito difícil você equilibrar esses dois negócios, né? E eles usaram o Craigslist para crescer os dois lados do mercado e também para fazer a conexão entre eles, né? Então, eles colocavam lá, mas o Airbnb não é a conexão? Mas como é que as pessoas encontravam o Airbnb numa época onde mídia não era tão forte assim, eles não tinham 1 centavo, eles eram quebrados, ficaram vivendo de sucrilho que eles vendiam por um tempão. A história é muito legal, leiam mais depois porque é muito boa mesmo. Mas eles encontraram no Craigslist uma forma de acelerar esse crescimento, né? E direcionar o tráfego para o Airbnb. E aí as pessoas começaram a conhecer e ver o que era, e se encantar, e usar, e o crescimento cresceu também absurdamente, né? Então, nossa reta final aqui, galera, o crescimento ele tem que ter um propósito, né? O crescimento, de fato, ele precisa servir para a empresa gerar mais valor para os seus clientes e gerar, de fato, conseguir conquistar um mercado maior. Uma empresa, né, a gente não pode se deixar levar muitas vezes por essa, às vezes tem uma imagem, mas crescimento pode ser prejudicial, etc. Claro que pode, né, mas não é isso que a gente está buscando, né? Se a empresa não conseguir crescer e ganhar dinheiro, não vai ter produto
para ela oferecer, né? Porque não vai ter empresa. A empresa precisa ser sustentável, né? Ela precisa ganhar dinheiro para conseguir pagar bons funcionários, pagar bem bons funcionários, para gerar mais valor para mais clientes, né? Esse é o modelo que a gente vive. A gente precisa usar a nossa criatividade para conquistar isso, né? Então, vivam isso no dia a dia de vocês, na vida de produto. É fundamental, galera, que todas as pessoas de produto tenham essa mentalidade, né? Não precisa ser uma posição de growth ou etc. Inclusive, eu odeio ver posições de growth, justamente por tudo que a gente falou aqui. Crescimento é fundamental para as pessoas de produto, é fundamental para todas as startups, todas as empresas precisam crescer, né? Se amanhã a empresa, e todas as empresas do mercado tradicional precisam crescer, porque o nosso mundo é assim que o nosso mercado funciona. E não é crescer a qualquer custo, é crescer gerando mais valor e capturando o valor. Isso é que é super importante, né? Não é crescer esmagando meu cliente, chantageando meu cliente, oferecendo uma experiência péssima. Não, é o contrário. É crescer gerando mais valor, uma experiência incrível, resolvendo ótimos problemas de forma criativa e inovadora. Experimentando muito, a gente chega lá. E assim a empresa também cresce. E a gente consegue fazer coisas ainda melhores. Então é um ciclo muito positivo, né? Eu consigo gerar mais valor, capturo mais valor, cresço a minha empresa, contrato boas pessoas para construir novos produtos e gerar ainda mais valor para mais gente. E aí eu sigo nesse ciclo muito saudável e virtuoso. Beleza, galera? Tem a frase aqui muito poderosa da Sheryl Sandberg, né, que foi aí COO do Facebook durante muitos anos, tem livros muito bons publicados por ela, recomendo fortemente que vocês leiam. Eu não vou lembrar, um é o Plano B e o outro é o... Como chama? Pô, é fantástico o livro dela. Sheryl Sandberg, pesquisem aí. Como chama? Vamos lá. Cadê os livros dela? Lean In, né? Eu não lembro como chama em português, mas é fantástico esse livro, muito bom mesmo, recomendo. Especialmente aqui para nossa sala, majoritariamente feminina, Sheryl Sandberg, um mega exemplo, muito legal mesmo. Tem uma história de vida fantástica, assim, difícil, perdeu o marido, o Option B é muito legal o livro. Leiam, muito, muito maneiro. Então ela fala, né, no universo de produto, né, a única constante é a mudança. O verdadeiro sucesso reside na habilidade de abraçar a evolução constante e liderar com inovação. E é uma verdade isso, galera. Se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir seguir com um produto fantástico. Beleza? Pessoal, muito, muito obrigado. Deem o feedback, por favor. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu sei que deu o nosso horário, mas sempre cabe aí um tempinho para uma perguntinha. E depois, se vocês quiserem perguntar mais, eu estou sempre aí disponível. Se vocês quiserem marcar uma mentoria, mandar mensagem, me achar no LinkedIn, fiquem à vontade. Eu estou sempre por aí. Então, muito, muito obrigado. Gosto muito desse momento. Espero que vocês tenham gostado. Deem os seus feedbacks. Primeira masterclass, minha primeira masterclass aqui também. Então, deem os seus feedbacks. Eu preciso também melhorar sempre as aulas, o conteúdo, como eu passo isso para vocês. Tá bom? Então, muito, muito obrigado. Escaneiem aí, vou deixar mais um pouquinho. Se vocês quiserem fazer uma pergunta, agora é a hora. E aí? Ou comentar, fiquem à vontade, galera. Eu só vou aproveitar para agradecer mesmo, muito legal. 1h30 passou voando, voando. Obrigada, Paulo. Imagina, pô, eu que agradeço, que bom, fico feliz. Achei que foi muita coisa, difícil falar tudo, é um tema bastante complexo, a gente passa várias aulas falando sobre Product Market Fit no curso, né, a gente passava várias aulas falando sobre Product Market Fit, sobre crescimento, experimentação, é um tema bastante denso, mas é um tema fundamental. Então, que bom que vocês gostaram, fico feliz, obrigado, Luciana. Mas deem os seus feedbacks mesmo, galera, mandem aí, depois eu recebo os feedbacks compilados, é super importante para melhorar as aulas. Fala aí, Paulo, só Oi. uma pergunta, eu não Claro. sei se você já respondeu, eu posso ter perdido. Nós temos acesso à gravação da aula e a esse material? Sim, eu não sei aonde ainda, mas a gravação vai ser dificuldade disponibilizada. de mexer na plataforma depois dessa mudança. A plataforma não mudou para mim como instrutor e mentor, não mudou nada, então eu não sei aonde estão as coisas também, porque eu nunca tive acesso a esses conteúdos antes, né? Então, mas eu sei que sim, eu sei que vai ter a disponibilidade, a gente está gravando aqui e vai estar disponível, então fica tranquila, tá?
Qualquer bom. coisa, manda um e-mail lá para o Me Ajuda. Eu vou fazer isso Boa. para entender aonde que a gente consegue. Obrigada Boa, e excelente. valeu. Imagina. Excelente aula, tá? Obrigado. Parabéns. Valeu demais. Galera, se ninguém quer perguntar nada, depois, se vocês quiserem, estou totalmente à disposição. Mandem uma mensagem, me adicionem lá no LinkedIn, marquem uma mentoria, fiquem super à vontade. Eu estou sempre por aí. Muito, muito obrigado. Boa noite. Deixa eu voltar para vocês aqui. Tela cheia, que é melhor. Cadê vocês? Pronto, agora sim. Então, boa noite, pessoal. Muito obrigado mesmo. Boa sexta manhã, bom final de semana. Que seja um ano muito bom para vocês. E é isso aí, galera. Obrigadão. Valeu, gente. Tchau, tchau. Boa Tchau. noite. Obrigada. Obrigada, Tchau, tchau. Paulo. Boa noite. Excelente aula. Valeu.